Pessoal, meu nome é Luiz Amado, sou professor de Geografia e hoje eu vim mostrar para vocês sobre o segundo país mais rico e também o segundo mais populoso do mundo. Na aula passada eu contei sobre o mais rico, do mundo, que é os Estados Unidos. Hoje eu vou tratar com vocês do que é o segundo mais rico e até pouco tempo era o mais populoso, mas foi ultrapassado pela Índia, em população. A China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Isso equivale a pelo menos 8 vezes o tamanho do Brasil, Não é para tanto. E a República Popular da China se localiza na Ásia Oriental, E em 2020, como eu falei, estimava-se 1,4 bilhões de habitantes. 4 bilhões de habitantes, tá? E é o terceiro maior país do mundo em extensão territorial, só superado por Rússia e Canadá. Rússia na Europa e Canadá na América. Tá. A China, pessoal, como vocês podem ver, essas partes aqui de outras cores, aqui verde, um pouco mais vermelho, além dessas partes, amarelas, é porque a China possui outros povos além dos principais. Então essas partes, o governo central, o governo que fica aqui em Pequim, que é a capital, concedeu uma autonomia para esses povos se sentirem melhor, eles não se sentirem só mais do mesmo, porque igual, por exemplo, Minas Gerais não é o mesmo que paulistano, que não é o mesmo que paranaense. O que eles entendem também é que tem alguns povos que são diferentes. E acontece que lá acontece até algumas guerras, algumas revoltas por conta de povos que são subjugados e são dominados pelo governo central de Pequim, tá bom? Ó, governo de Pequim. Aqui, ó. Tá? Bom, um desses aqui que a gente conhece bastante é o Tibete, tá? Dá muita polêmica com o Tibete. E o Xinjiang, essa província aqui, tá? Aqui é um deserto imenso, por isso é difícil de chegar lá, e o povo que vive lá em Xinjiang se sente, excluído do resto do país. Já no Tibete não é um deserto, mas tem muita montanha. As maiores montanhas do mundo, chegando a 8.000 metros, tá? Aqui no Tibete, 8.000 metros, Que é mais que 2 vezes mais que a maior montanha do Brasil, que tem 3.000 metros. E lá é difícil de chegar, então o povo de lá se sente excluído também. Por isso, muitas guerras e muitas revoltas acontecem lá, tá? Agora vamos entender um pouco do contexto histórico da China. Bom, China já foi conquistada pela Grã-Bretanha, que chegou na Índia, pelo Tibete e pelo Butão, que é um país aqui diferente, com nome diferente. E tanto a Rússia quanto a Grã-Bretanha, Alemanha, França, Japão e Estados Unidos mantinham desde o século XIX bases comerciais, que são praticamente postos de concentração, de fiscalização na China e áreas de influência. Então, a China ela era toda dominada até um pouco antes de 1949, quando houve a Revolução Chinesa, com Mao Tse-tung, tá bom? De 1949 até 1976, Mao Tse-tung botou ordem na casa lá e mandou todos os estrangeiros sair fora, que aqui quem mandava era a China. Mas antes disso, a China era dominada por Japão, por Estados Unidos, por França, por Grã-Bretanha, por Rússia, A China era de todo mundo, só não era dela mesma, tá? Isso que a gente chama de neocolonialismo, isso eu vou até escrever porque é muito importante, tá?
neocolonialismo. E a China combateu o neocolonialismo com o comunismo. Tá? Que é diferente demais de neocolonialismo, porque o neocolonialismo e o imperialismo submeteram a China aos interesses capitalistas mundiais. Então, o capitalismo dominou a China até um pouco depois da Segunda Guerra Mundial. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, em oposição à dominação estrangeira, grupos nacionalistas chineses se organizaram, dando início à luta de libertação nacional. Posteriormente, passaram a disputar o poder central com os socialistas chineses. E como resultado, em 1º de outubro de 1949, foi proclamada a República Popular da China. E quem que dominava a República Popular da China? Um cara que pelo nome não é bom, é Mao Tse-tung, tá? Gente, e só pelo nome a gente já vê, né? Mao Tse-tung foi responsável por mais de 50 milhões de mortes em campos de concentração e extermínio, tá? São opositores, pessoas que se colocaram contra ele, estrangeiros, gente que queria o capitalismo. Mao Tse-tung passou, né, a peixeira em 50 milhões de pessoas, né? Ele é o maior assassino de toda a história. Mao Tse-tung mandou matar 50 milhões. Para vocês terem ideia, 50 milhões de pessoas é mais que o estado de São Paulo todo e até quase todo o estado do Rio de Janeiro. É como se fosse São Paulo e Paraná junto. Matou todo mundo, passou a faca, tá? E o que acontece? De 1949 a 1976, né? De 1949 a 1976, bastante tempo, o governo de Mao Tse-tung governou bastante a população chinesa, que passou por grandes dificuldades, né? Convivendo com fome, então muitos chineses morreram, foram muita morte mesmo, tá? Mas teve também o que a gente chama de reformas sociais, tá? Reformas sociais. Aí eu vou até passar aqui, ó. Eu vou até passar porque agora a gente já está numa outra fase. Porque teve reformas sociais promovidos por Mao Tse-tung, mas a principal reforma que a gente teve foi a implantação da economia socialista de mercado. O que essa economia socialista de mercado fazia? Elas criaram as zonas econômicas, tá? Esses quadradinhos são zonas econômicas especiais que visavam atrair empresas estrangeiras. Agora sim a China queria estrangeiros. Antes ela não queria não, mas agora os estrangeiros podiam trazer muito dinheiro para os chineses, igual eles falam, né? Compra que aqui tem, né? E os chineses, com essas empresas, começaram a produzir o Made in China. Vocês já ouviram falar? Veio da China, ó, Made, feito na China, Made in China, feito na China. Todos os produtos mais baratos eram feitos na China nessa época. Isso nos anos de 1980, 1990 e 2000 principalmente. Hoje em dia tem outros lugares, né, como por exemplo Vietnã e a Indonésia. Mas os dirigentes chineses deram o nome de economia socialista de mercado, socialista de mercado. Por quê? Era uma economia voltada para o mercado externo, era uma economia socialista, né? O governo da China mandava em tudo, não deixava nada sair do controle deles.
né? Tudo ia para o governo chinês, era tudo controlado, ninguém podia falar nada contra o governo chinês que morria, mas era tudo feito para o exterior, era feito para os Estados Unidos, para o Brasil, para a Argentina, para o México, para a Europa. Made in China, feito na China, tudo era feito na China, mas centralizado politicamente, tudo do governo chinês. Tudo era exercido pelo partido, um partidaço, né, político chinês, tá bom? Partido político chinês, que era o Partido Comunista, tá? Era o Partido Comunista Chinês. Esse Partido Comunista Chinês foi responsável pela implantação de uma ditadura que não se podia fazer nada contra o partido, mas ao mesmo tempo esse partido serviu o mundo ganhando muito dinheiro até se tornar hoje a segunda maior economia do mundo. Foi uma abertura econômica, mas sem democracia, tudo controlado, e se você era contra, você morria, tá bom? Bom, espero que tenha aprendido, né? Estou falando um pouco de um país que é oposição aos Estados Unidos, né? É um país que os Estados Unidos não se dá bem e é a segunda maior economia, só perdendo para os Estados Unidos, né? E é a segunda maior população do mundo também. E é um país muito importante para a Ásia como um todo. Espero que tenha aprendido. Deixe o like e até o próximo vídeo.